com o nosso toque de bola na Rádio Revolução FM, a rádio que é louca por você, com apoio cultural da Churrascaria Estrela do Sul Norte Shopping, a melhor churrascaria da Zona Norte e a primeira churrascaria rodízio do Brasil. E agora são 13 horas e 3 minutos e vamos falar e continuando vamos continuar falando do Campeonato Brasileiro da Série A, né? Vamos falar agora do jogo que vai acontecer amanhã, Palmeiras e Avaí. Vamos falar do Palmeiras. Filipão deixa Tinga para a diretoria e alfineta. Não tem nenhum santinho. O técnico Luiz Felipe Scolari voltou de Portugal na manhã dessa última sexta-feira, disposto a colocar um fim na polêmica entre ele e o meia Tinga, que está prestes a deixar o Palmeiras. Insatisfeito com o corte no banco de reservas nos últimos 2 jogos, o jogador se sente bode expiatório na briga entre Filipão e o grupo DIS. Sem aliviar a situação do camisa 17, o técnico agora prefere deixar a decisão nas mãos da diretoria. Tinga não participou dos treinos, fez apenas a manutenção física e deve receber uma advertência de Filipão, já que, segundo o técnico, não foi oficialmente afastado do elenco. Tomé afirmou nessa semana que não sabia o que havia feito para ficar fora da lista de relacionados e disse se sentir injustiçado com toda a situação. Depois de tomar conhecimento das declarações do jogador, Filipão não se sensibilizou com o choro do meia, triste com sua iminente saída do Palmeiras. Outra notícia envolvendo o Palmeiras: Filipão minimiza insatisfação de Wellington Paulista, mas o deixa livre para sair. A insatisfação de Wellington Paulista com a falta de oportunidades no Palmeiras não tira o sono do técnico Luiz Felipe Scolari. Com apenas 5 jogos pelo clube, o camisa 9 se mostra chateado com a falta de sequência e estuda propostas de Internacional e Al Rayyan do Catar. Mesmo com a intenção de mudar de ares, o atacante segue com a moral do time. Nessa última sexta-feira, Filipão elogiou a conduta do jogador e disse que a opção por não utilizá-lo é exclusivamente técnica. Pessoas próximas ao atacante já confirmaram a insatisfação do jogador, inclusive o pai dele, o Sr. Walter. Sem ligar para a reclamação dos familiares, Filipão já desabafou. O Wellington Paulista tem os direitos econômicos ligados ao Cruzeiro, que deve avisar o Palmeiras em caso de propostas recebidas. De mãos atadas, já que não é o Palmeiras que decide uma possível transferência, Filipão deixa o atleta livre para decidir seu futuro. Nessa última sexta-feira, o camisa 9 participou normalmente das atividades. Muito bem, Palmeiras teremos hoje, amanhã inclusive, às 16 horas no Canindé, Palmeiras e Avaí. E falando no Palmeiras agora, com essas notícias, o Filipão aí descendo cipó aí no time, né? Tá descendo cipó, teve aí confusão com o Tinga, que tem um garoto bom jogador, é um fracasso, mas é um bom jogador. Eu acho que poderia utilizá-lo bem. Não sei, foi alguma incompatibilidade aí que o Filipão teve com esse rapaz. Mas ele está descendo cipó, aí não tá utilizando o Wellington Paulista, que também é um grande centroavante, poderia muito bem aí tá sendo mais utilizado pela equipe palmeirense, né? Muito bem. Que descida de cipó de Filipão, hein, Maurício? Rapaz, é o seguinte, eu tenho a impressão que eu tenho que o Filipão ele voltou para o Brasil com contrariedade. Ele perdeu o mercado na Europa, ele teve um desempenho pífio à frente do Chelsea. Realmente é difícil, cara, você comandar um time sem você, na Inglaterra, né, enfim, sem você ter pelo menos uma noção do idioma. A atuação dele foi patética no Chelsea. Ele perdeu a grande chance de ganhar uma Eurocopa com Portugal, naquela final com a Grécia. Foi pra final, então, né? Eu acho que ali ficou um ambiente contraproducente para ele na Europa. Ele teve que vir, eu acho, de uma maneira precoce. E ele
erra toda hora, é sistemático. Ele tem problema com o Marco Assunção, tem problema com o Valdívia. Mas o Marco Assunção o Marco Assunção até resolveu o problema, renovou com o Valdívia também, mas assim, tá mas as cicatrizes vão se acumulando. Né? Por exemplo, o Wellington Paulista é um excelente centroavante. Ele arrebentou no Botafogo, arrebentou no Cruzeiro e não está sendo sequer aproveitado. O cara tem que ficar revoltado mesmo, cara. É verdade. O cara de qualidade, que tem noção do seu valor, ele tem que ficar revoltado quando ele não joga. Se estiver concordando com aquilo, é porque ele não tem capacidade técnica para estar naquela função, naquele papel. Que ele já tem menos uma noção, né? Mas ele é um bom jogador. O Wellington fez uma grande temporada no Cruzeiro. É bom ter jogador pro Flamengo, mas o Flamengo ele não vem. Ele quando era do Botafogo, ele declarou que o único time que ele não jogaria era o Flamengo. Mas é Você sabe? Pela mesma razão que muitos declararam, o Renato falou que nunca jogaria no Vasco, o próprio zagueiro do Flamengo, agora mugiu, não sei. Não, o zagueirão que fez o gol na final do Brasileiro. O Ronaldo Angelim. Angelim falou que o único time que ele não jogaria era o Vasco. Sei. Então, por uma questão de identificação. Agora, é um jogador de qualidade, acho que entrando aí em rota de colisão com o Filipão mais uma vez, acho que realmente o Filipão... Agora, também pode ter algum lance assim, liberar o Tinga para trazer o Martinucci aí, né, que no fim da Libertadores aí, o grande sonho do Palmeiras era trazer o Caputino aí para jogar o Valdívia. Vai trazer o Caputino. O Caputino que, aliás, deixou a desejar no primeiro jogo da decisão, né? É verdade. Mas é um jogador de qualidade. Olha, eu vou te dizer, né, apesar disso tudo, o Palmeiras está alocado com 8 pontos na terceira posição na classificação. Está andando bem, começou bem, já fez aí, teve 66% de aproveitamento, 67% de aproveitamento. O Palmeiras é um grupo de qualidade, né? Um grupo de qualidade, eu acho que começou bem. Agora, essas pequenas coisinhas podem fazer com que o Palmeiras dê uma decaída, né? Eu acho que no Palmeiras está faltando um pouco de dar outra face, entendeu? Eles estão pegando toda e qualquer dissensão que ocorre ali e estão catapultando aquilo, estão amplificando os problemas. Pô, esvazia o saco de problema, deixa o probleminha de lado, porque se você ficar fazendo isso no ambiente de trabalho, é horrível. Pô, o Vasco estava aí para comprovar isso, como estava lá. O mesmo Felipe com o Carlos Alberto, com o PC Guzmão, estavam somatizando todos os problemas que aconteciam e o time não rodava. Foi, pior desempenho em Taça Guanabara do Vasco nos últimos 30 anos. Depois que mudou um pouco a vibração, é uma questão até espiritual. Quebra um pouco aquela sintonia ruim, meu. Quebra um pouco, entendeu? Faz uma oração, toma uma água benta, entendeu? Que vai passar a maré. O Palmeiras é um time católico aí. Toma um banhozinho de saboroso. Defumador, né? Defumador completo. Vai dar uma geral, né? Tem que dar uma geral, né? Pra levantar a pipa, né? Agora, Palmeiras e Avaí, o que a gente pode esperar desse jogo aí? Palmeiras é um grande fraco. O Avaí tá depois da saída do Silas, que o Silas aproveitou uma boa oportunidade para cair fora e ele teve uma boa proposta do cara. Mas ele fez uma boa campanha, de certa maneira, no ano passado, e fez uma boa campanha na Copa do Brasil. Me surpreende muito, ele está na ladeira abaixo. Ele está na ladeira abaixo. Eu me surpreendi com o Avaí quando falaram que Rafael Coelho era um brilhante centroavante. Rafael Coelho, sem brincadeira. Ele pode ser um cara bonito, cheio de tatuagem, fora de série, na família lá, tem um monte de namorado, entendeu? Mas ele é ruim pra chuchu, meu irmão. Aí quando eu vou falar no Avaí que ele era um brilhante, fora de série, aí realmente eu desconfiei que tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. O Avaí arrigou, tinha o meia, né, que saiu, que era um grande jogador. Só estava num bom momento, né? Mais nada mesmo. O Coelho é bonito, é boa. Palmeiras e Avaí, eu acho que pode vir uma chicotada aí do Palmeiras? Palmeiras e Avaí? No caminho dela. A tendência é essa. O Palmeiras está numa posição boa da tabela, eu acho que aí se manterá. Não vejo como o Avaí roubar isso não. Agora o Filipão, sinceramente, ele tem que revisitar seus conceitos aí, tem que baixar um pouco a bola para que possa voltar à normalidade, cara. O Palmeiras está bem, o Palmeiras fez um bom campeonato paulista, não foi campeão, enfim, por contingências, só um pode ser, né, rapaz? Então, mas o Palmeiras fez um bom campeonato. Agora o Filipão tem que baixar a bolinha um pouco. Muito bem, agora são 13 horas e 12 minutos, hora certa, Revolução FM, a rádio que é louca por você. Vamos falar agora de Flamengo e Botafogo, vamos falar do Clube
Clube de Regatas Flamengo. Em alta de novo na Rússia, Love diz que Flamengo é caso encerrado. As trancinhas azuis deixam claro: a cabeça de Wagner Love não está mais no Flamengo. Autor de 3 gols nos últimos 2 jogos no CSKA, o atacante vive boa fase novamente no futebol russo. Encerrou recentemente o casamento com Marta e viu a mãe Jaira sair do hospital após alguns dias em estado grave na UTI. Assuntos resolvidos, mas falta um, que não teve o final esperado pelo artilheiro do amor e deixou marcas no coração rubro-negro. A volta ao time da Gávea está descartada no momento. Segundo o jogador, o CSKA recusou a proposta de cerca de 5 milhões de euros, em torno de 11 milhões de reais, feita pelo clube carioca, mas estava disposto a negociar. O presidente do time russo, Eugênio Guiner, chegou a pedir uma reunião para o final do mês de maio, mas nunca recebeu uma resposta dos rubro-negros, que agora tentam contratar o ex-santista André, do Dinamo de Kiev, a pedido de Vanderlei Luxemburgo. A opção do treinador deixou feridas do artilheiro do amor. Outra notícia envolvendo o Flamengo: Flamengo não desiste de André, mas pode escolher outro atacante. Se no caso Wagner Love, o Flamengo diz que faltou uma resposta do CSKA da Rússia, no caso André é o excesso de informações que atrapalha. Dirigente do rubro-negro já trata um negócio com o Dinamo de Kiev da Ucrânia como muito difícil. Ainda não desistiram do jogador, mas tem trabalhado com outras opções. O clube teme esperar demais pelo atacante e perder algum negócio. O dirigente explica que a demora é provocada por desencontros na comunicação entre os clubes. Entre o jogador e o Flamengo, tudo certo. As bases salariais estão acertadas há quase 2 semanas. O agente do atacante, Jean Neto, faz a ponte Rio-Ucrânia. Um dirigente do Dinamo, que fala português, também participa das conversas. O vice-presidente de finanças, Michel Levy, sempre otimista com acerto, desta vez mudou de tom. O Flamengo aguarda o resultado da conversa que André e seu empresário terão com o presidente do Dinamo, Johan Surkis, da Ucrânia. O atacante já manifestou a vontade de voltar ao futebol brasileiro. A decisão passa pelo desejo de ser novamente convocado para a seleção. Como tem idade olímpica, 20 anos, ele pretende entrar na lista de Mano Menezes para os Jogos de Londres no ano que vem. Os ucranianos aceitam vender o jogador, mas não têm pressa e nem pretendem facilitar o negócio. Há um ano, o clube pagou 8 milhões de euros, cerca de 18,2 milhões de reais, para tirá-lo do Santos e quer recuperar boa parte do investimento. O contrato de André com o Dinamo de Kiev termina só em agosto de 2015. E mais uma última notícia do Flamengo, agora falando especificamente de Flamengo e Botafogo. Na ciranda do ataque do Flamengo, chega a vez de Diego Maurício. Depois de dar chance a David no coletivo da última quinta-feira, Vanderlei Luxemburgo surpreendeu e escalou Diego Maurício no ataque da tarde dessa sexta-feira, no Ninho do Urubu. Se a formação do coletivo se repetir no domingo contra o Botafogo, será a primeira vez que o atacante entrará como titular nesse brasileiro. O clássico será no Engenhão às 16 horas. A equipe principal teve Felipe, Léo Moura, Wellington, David Braz e Júnior César. No meio de campo, Williams, Renato, Botinelli e Thiago Neves. Na frente, Ronaldinho Gaúcho e Diego Maurício. A atividade foi fechada. Quando a imprensa teve acesso ao treinamento, já na parte final, David estava no lugar de Diego Maurício na equipe titular, enquanto Botinelli tinha dado lugar a Luiz Antônio, volante de 20 anos de idade. Muito bem, aí notícias do Flamengo. Flamengo aí que descartou aí, agora não tem a possibilidade alguma aí pelo menos desse próximo semestre, de contar com Wagner Love, que é uma pena, seria uma grande contratação do Flamengo. E aí tem a possibilidade do André, que está um pouco confusa, que também é uma incógnita. Fez uma boa campanha no Santos, mas não se sabe. Agora, eu também não sei, se não for o André, quem tem possibilidade de ser aí contratado pelo Flamengo, né? Isso aí ainda não foi notificado pelo clube, né? Me falaram em grafite há um tempo atrás, também pararam de falar, enfim. E o Diego Maurício, realmente agora o Vanderlei ainda, ele não consegue acertar esse ataque aí do Flamengo. Não consegue.
consegue, não por culpa dele, né? Porque também ninguém consegue chegar ali e render o que se espera. O David ganha peso de ouro e joga peso de lata, né? Joga muito mal. O David não conseguiu realmente emplacar o Flamengo. O Vanderlei, o Vanderlei, tadinho, o Vanderlei é um garoto bom, bem intencionado, mas não é o cara para chegar a assumir a camisa 9. A camisa 9 foi de Doval, foi de Nunes, entendeu? Que foi de grande centroavante. O Flamengo sempre teve um 9, Wagner Love, né? do próprio Wagner Love. O que a gente apontava aqui? Que o Flamengo deveria reunir dinheiro para tentar dar um bote forte no Wagner Love, que era o cara que já rendeu ali, que era garantia de dar certo. É verdade. Né? Mas o problema do Flamengo, me parece, tem realmente o dedo do Vanderlei naquela relação dele com esse cara lá do Paraná, Malucelli. Esse cara, ele é investidor do Flamengo hoje. Ele faz no Flamengo hoje, é porque ninguém divulga o que o Carlos Leite fez no Vasco, tá? Injeta dinheiro. Agora ele quer retorno. Ele não vai botar dinheiro no empréstimo, no Wagner Love, que não vai dar R$1 de retorno para ele. Então ele prefere... Você diz isso, o Vanderlei. O Vanderlei, que é um empresário, é um treinador empresário, junto desse Malucelli lá do Paraná.